Olá pessoal, esse aqui é um exemplo de balanço material por elementos. Se você fizer uma procura no livro do Himmelblau e Riggs, no capítulo 10, o exercício 10.20, é esse exemplo aqui que eu vou trabalhar, ok? Então vamos adiante. Um flare é usado para converter gases não queimados em produtos inócuos, como CO2 e água. Sabendo que um gás com a composição dada a seguir, em percentagens, foi queimado no flare, tendo o gás da chaminé 7,73% de CO2, 12,35% de água e o restante de O2 e N2. Qual terá sido a percentagem excesso de ar usada? Ele também dá aqui a composição do gás do flare, que seria o gás de entrada, então é CH4 70%, C3H8 5%, CO 15%, O2 5% e N2 mais 5%. Vamos desenhar então o nosso diagrama esquemático do processo. Temos aqui então o processo, uma entrada com o gás que será queimado no flare, as saídas que já foram dados do problema também, e também, é claro, uma entrada de ar. Vamos dar os nomes para essas correntes. Bom, primeira coisa, estabelecer uma base de cálculo aqui na corrente F. Eu coloquei 100 kg/mol para facilitar a vida. Por que estou colocando em mol? Lembre-se que quando nós trabalhamos com gases, os percentuais que aparecem quando não são ditos são percentuais molares. Então vamos colocar uma base em mol. Vamos chamar a corrente de ar de W e a corrente de saída de P, a corrente de produtos. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso processo, vamos agora começar o nosso balanço por elementos. Então, utilizando o balanço por elementos, vamos fazer o balanço primeiramente pelo carbono. Então nós temos o F, a entrada de carbono em F, né, o percentual de carbono em F, igual a P, percentual de carbono em P. Por que só essas duas correntes? Porque em W nós não temos carbono entrando, só temos aqui carbono entrando e temos aqui carbono saindo. Como o carbono só entra numa das correntes e só sai em uma, nós podemos considerá-lo um componente de amarração. Então, fazendo aqui as entradas, o que entra em F? 100, que é a nossa base de cálculo, vezes 0,7, que é o 70% aqui do CH4, mais 100, novamente, vezes 5%, vezes 3 carbonos, porque o C3H8 são 3 carbonos, mais 100 vezes 0,15, 15% do CO. Ok? Então, a entrada é sempre 100, 70% do CH4, 5% do C3H8, só que eu multiplico por 3, porque são 3 carbonos aqui, e 15% do CO. Isso é igual a P, que nós não conhecemos ainda, vezes 7,73%, que é o 0,0773. Fazendo esse cálculo, nós encontramos o valor de P, que vai dar 1.293,67 kg/mol. Ok? É simplesmente um cálculo matemático. Sabemos também que se a soma das frações aqui em P devem ser igual a 1, então o x do O2 mais o x do N2 tem que ser 0,7992. Da onde esse dado? Eu somei esses dois aqui, diminui de 100%. Então sobrou 79,92%. Ele só não está expresso em percentual, está expresso em fração. Então, se eu isolar, eu tenho x do O2 igual a 0,7992 menos o x do N2. Ok? Vamos guardar esse dado aqui que será necessário para a continuidade dos nossos cálculos. Então, está aqui ele, do ladinho, em vermelho. Vamos dar continuidade aos cálculos. Vamos escrever, então, agora uma equação para o O2. Né? Lembrando que nós estamos trabalhando com balanço por elementos. Aí nós não precisamos da reação química ainda. Então, F, x do O2, mais W, x do O2, igual a P, x do O2. Então, o que entra em F, mais o que entra em W, é igual ao que sai em P. O que nós temos de entrada em F? 100, que é a nossa base de cálculo, vezes 0,15. Só que esse 0,15 não é O2, veja que é O. Então, eu tenho que multiplicar por 0,5, porque é só metade. Mais 0,05, também aqui multiplicado pelo 100, né? Que é esse O2 aqui. Mais o W, vezes 0,21, porque nós sabemos que o ar em base molar é 21% oxigênio e 79% nitrogênio. Isso é um dado conhecido. É igual ao que sai do sistema. O que sai do sistema? O 1293,67, que nós calculamos anteriormente, que é o valor de P, multiplicado por quê? 0,0773, que é esse O2 aqui,
mais 0,1235, que é esse aqui, só que esse aqui novamente, olha só, não é O2, é O, então eu tenho que multiplicar por 0,5, mais o x do O2 aqui, que nós não conhecemos, ok? Então temos aqui novamente a equação montada. Fazendo aqui só a matemática para deixar ela mais simplificada, 1293,66 x do O2 menos 0,21W igual a menos 167,38. Vamos escrever agora para o N2. Então, tudo que entra de N2 tem que ser igual ao que sai de N2. Estamos fazendo um balanço por elementos. Então, as entradas de N2, 100 vezes 0,05, mais o W vezes 0,79, é igual ao 1293, que é o valor de P que nós calculamos anteriormente, vezes o x do N2 que está aqui. Isolando, deixando mais simplificado, então 1293,66 vezes x do N2 igual a menos 0,79W igual a 5. Agora o que nós vamos fazer? Vamos substituir esse x do O2 aqui nessa equação do O2, ok? Então, fazendo essa substituição, nós temos aqui no lugar do x do O2, 0,7992 menos x do N2, ok? Então, nossa equação ficou desse jeito aqui, 1293,66 x do N2 mais 0,21W igual a 1201,27. Por que nós fizemos isso? Para montar um sistema de equações em que nós teremos duas equações com duas variáveis desconhecidas, no caso aqui, o x do N2 e o W. Então, vamos pegar agora a equação do N2. Então, essa aqui era a equação do O2 e a equação do N2 e montamos um sisteminha de equações com essas duas equações. Como são duas equações e duas variáveis, é possível resolvê-las por meio de um sistema de equações. Fazendo a solução, então, desse sistema de equações, nós temos o x do N2 em P 0,7344 e o W 1196,27. O W é esse daqui. E o x do N2 em P nós já temos aqui também. Como é que eu resolvi esse sistema de equações? Olha, você pode usar vários métodos, pode usar o método de matrizes, o método da soma, substituição, aí você decide qual é o modelo ou o método que você vai utilizar para resolver o sisteminha de equações. Então, se nós sabemos que o x do N2 é 0,7344, lá no P, a diferença para 1 é o x do oxigênio. Então, 0,0648. Então, isso aqui é o x do N2 em P e esse é o x do O2 em P. Quanto sai de O2 do nosso processo? Sai o 0,0648 vezes a corrente P, certo? Então, multiplicando, nós temos 83,83 kgmol saindo de O2 aqui no nosso P. Quantidade de O2 que entra? 0,21 vezes 1196,27. Qual que é o 1196,27? É o W. Vezes 0,21. Então, nós temos uma entrada de 251,22 aqui no W. Qual é o oxigênio necessário para o nosso processo? Muito bem, escrevendo as três equações que nós temos aqui para esse processo, que é do CH4, do C3H8 e do CO, nós podemos agora calcular quanto O2 precisamos. No caso do CH4, para cada 1 mol eu preciso 2, então para 70 mol multiplicado por 2 dá 140. De onde vem 70? Está aqui, ó. A base de cálculo era 100 vezes 70%, então nós temos 70 mol de CH4 entrando. Logo precisamos de 140 mols de oxigênio para reagir com ele. Mesma coisa para o C3H8, entra 5%, então são 5 kgmol, vezes 5 oxigênios, porque ele precisa de 5, então são 25. E precisamos aqui para o CO, olha só, 15%, né? Para cada CO, nós precisamos meio oxigênio, então 15 vezes 0,5, dá 7,5. Somando tudo isso, temos 172,5 kgmol. Porém, considerando que aqui no F já entram 5 kgmol desse O2 aqui, ó, 5 vezes 5% vezes 100, então o necessário seria 167,5 kgmol. Tendo o necessário, agora nós podemos calcular o percentual em excesso. Qual é a quantidade que entra? O existente, 251,22, que nós calculamos aqui. Menos o necessário, 167,5, dividido pelo necessário, vezes 100% para dar em percentual. Fazendo esse cálculo, nós temos um excesso de 50% de O2 entrando
aqui em W. Bem, pessoal, esse foi uma solução de um problema utilizando um balanço por elementos. E se vocês gostaram, curtiram, deixe o seu recadinho aí no canal. Valeu, muito obrigado.